Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Help Podcast hoje com um cara muito importante aqui de Muriaé, camarada, uma joia da cidade aí, campeão de jiu-jitsu, campeão de bodybuilder e campeão na vida, e além disso, professor de educação física aí, um exemplar professor na cidade aí, Márcio Guzmán. Fala comigo, meu amigo. Fala, Lu. E aí? Boa noite, pessoal. Privilégio estar aqui pela primeira vez num podcast. Eu tô até meio sem saber o que fazer aqui, mas vamos lá. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, tá? Fica à vontade. Tá em casa. Meu irmão, vamos lá começar então? Vamos primeiro saber, cara, eu acho que muita gente, né, eu acho que tem vontade de saber da sua história, como tudo começou, da onde que o Marcinho Guzmán veio, como ele surgiu, o que formou, o que lapidou ele, o que forjou o Marcinho. Conta pra gente. Então, lembrando que a história é longa, tá? Essa cara de novinho engana muito. Cara, especificamente, vou começar pelo jiu-jitsu. Numa fase da minha vida onde eu estudava numa escola lá na Barra, e tinha a galera que fazia jiu-jitsu na Barra. E na época, se eu não me engano, ou eu fazia capoeira, ou eu tinha acabado de fazer. Aí tinha aquela rixa, sabe? O jiu-jitsu é melhor que a capoeira. Ah, não, se trocar em pé, né? A gente dá pernada. Não tem aquelas histórias assim, não, mas se for pro chão. E eu tinha alguns amigos na escola que botavam pilha, não sei o quê, e treinavam jiu-jitsu. Até que um belo dia chegou um jiu-jitsu lá no meu condomínio e eu fui experimentar. Isso foi em 1996. Qual é o risco de ninguém ter nascido aqui? 1996, no final do ano. Aí, tipo assim, o jiu-jitsu chegou, era na academia Infight Jiu-Jitsu. O professor Rogério chegou lá e a galera do condomínio foi toda pra. Era uma garagem, assim, na frente da uma marina, cheia de barco, assim, na beirada da lagoa. E ali eu comecei, né, conhecendo assim, como as coisas que geralmente eu faço, eu permaneço, eu insisto. Eu gostei, algumas pessoas ficaram no caminho e eu fui treinando, 96. Aí começa, né, a gente começar a gostar, e começa a aparecer, e começa a dar uns frutos assim, aí já quer competir, aí vê os caras competindo, a gente apanha bastante, mas não desiste. Eu fui um daqueles que não desistiu. Aí fui competir, ganhei a faixa azul muito rápido. Confesso que acho que, como eu já era adulto, a minha faixa azul veio com, sei lá, uns 4, 5 meses assim. Eu era mais esperto um pouco, sabe? Tinha meus 60 quilos. E aí comecei a competir, comecei a gostar. E aí começou a minha vivência no jiu-jitsu. Onde tudo começou foi em 1996. Nessa época, a minha família passou por uma tribulação lá financeira. Meu pai faliu, né, a empresa dele, a fábrica dele, e aí tinha o intuito de estudar, sabe, aquelas coisas que a gente. Aí eu quis trabalhar, aí meu pai falou: não, já treinando já, lá em 96, aí ele falou: não, vai lá na Gama Filho, lá tem bolsa de estudo, vai lá ver que se você, né, vai que acontece. Aí eu bem teimoso, assim, não queria ajudar meus pais, aquele papo, né, do filho que queria ajudar, não fui rebelde, graças a Deus. E fui lá conhecer, fui lá na Gama Filho, a pedido do meu pai, e já treinava, já era faixa azul. Aí eu cheguei lá e encontrei um Alfredo Dornelles, era o professor de judô da época, né? Eu fui perguntando lá e eles me indicaram o professor Alfredo, eu fui lá nele e eu falei assim, vim aqui saber como é que funciona a questão da bolsa, que eu quero estudar aqui, quero ser bolsista. Aí ele virou para mim e falou assim, não é para qualquer um. Eu acho que ali foi o Start, né? start, assim, não é para qualquer um, tá bom. Então, beleza, né? Aí eu joguei aqui no coração, mas, assim, mas não é comigo. Eu sou da parte do judô, mas você vai procurar o Júlio César. Júlio César, que hoje é o head coach da GF Team, que naquela época ele tinha acabado de chegar na Gama Filho, então não era nem GF Team ainda. E o jiu-jitsu tinha acabado de chegar na Gama Filho, tinha era muito judoca que tinha lá que competia. Para esse contexto de competição e o jiu-jitsu já aproveitando o tatame deles lá. Aí, um outro dia eu fui lá, fui conversar com o Júlio. Ele falou: treina todo dia, compete, dependendo do resultado, a bolsa vem. Aí já
acalmou o negócio, já não era para qualquer um, tinha um protocolo a seguir, né? E a partir daí eu comecei a treinar lá com eles. Já treinava na Infight à noite e o horário de treino da Gama Filho era de tarde. Eu posso contar assim direto? Pode? Porque a história é longa pra caraca. Aí, né, nesse tempo eu treinava à tarde o jiu-jitsu na Gama Filho e chegava à noite, faixa azul, né? Faixa azul é loucura, né? Isso faz de tudo. E treinava à noite na Infight. Então, tipo assim, eu tinha 2 períodos de treino, porque eu carregava as 2 bandeiras, né? E como eu já tinha iniciado o processo de competição, já gostava de competir, já tinha sido campeão, se não me engano, naquelas Copas abertas, assim, de condomínio. E, assim, aí treinava. Segunda, quarta e sexta era em Piedade, terça e quinta era em Jacarepaguá, eram tatames diferentes, mas tudo o campus da Gama Filho. O campus da Gama Filho na Taquara era o campus da educação física, onde eu estudei também, logo depois. E a Piedade era onde era todo mundo. Então, segunda, quarta e sexta eu ia pra Piedade, 3 horas da tarde. E terça e quinta ia pra Taquara. E todo dia à noite na Barra eu treinava jiu-jitsu com o pessoal da Infaz. E aí começou a minha carreira, vamos dizer assim, minha vivência no jiu-jitsu, mas não muito com o intuito de ser competidor, mas a competição aconteceu naturalmente, não foi algo assim que, sonho. Eu posso dizer que foi até mais uma necessidade e obrigação para conquistar a bolsa, né? Mas foi assim muito natural. E eu lembro que de faixa azul eu tive uma competição no sábado e no domingo, um pela Gama Filho, outro pela Infight. E aí, tipo assim, no sábado era a Copa Novo Leblon, se eu não me engano, na época, que era famosa lá na Barra. Eu ganhei no sábado e ganhei no domingo uma etapa do Carioca. Tanto pela Infight como pela... E ali o pessoal já começou a me observar, já me observaram no treino, eu tinha um talento e tal. Eu era um peso pluma, só que um peso pluma com uma força diferenciada, com um jeitinho mais peculiar assim. Mas eu virei competidor no treino. Então, tipo assim, eu até falo que eu perdi um pouco de tempo, mas ao mesmo tempo a gente talvez não foi ruim, né? Porque eu acabava competindo nos treinos e na hora de competir eu estava em casa, vamos dizer assim. Mantinha o controle. Eu não treinava direito porque ali eu sustentava alguma coisa, que era a bolsa de estudo e tal. Então, tipo assim, aí no primeiro semestre, é muita história, em 97 eu comecei a treinar na Gama Filho, já vislumbrando uma possível bolsa. E já com a indicação do Júlio, falou assim, ó, faz a matrícula, né, o vestibular para educação física, ou o que você quiser, e aí você já chega com a bolsa. E eu lembro que eu tinha feito na Estácio e tal, mas tinha passado, mas eu esperei esses 3 meses de competição, de treino que eu estava fazendo. Então essas 2 competições no mesmo final de semana chamam um pouco de atenção. E eu fiz a matrícula, fiz o vestibular e passei na educação física. Aí quando eu passei, aí o Júlio falou assim, ó, a gente conseguiu aqui, né, vendo você treinar e competindo, porque é baseado em resultado. Uhum. Você vai começar com 70% de desconto. Então eu tinha 70%, eu entrei com 70% de bolsa de estudo no jiu-jitsu. Então e a galera tava chegando. E eles tinham muito atletas do judô, do jiu-jitsu em si, era pouca gente. Eu fui um dos primeiros lá que Jiu-jitsu dá uma oportunidade pra vida. Assim, e naquela época na Gama Filho, eles pegavam muita gente de outras academias. Tipo, eu era da Infight, mas tinha gente que vinha da Barra Grace, tinha gente que vinha da Carson, tinha gente que vinha de outras academias, da Nova União, que chegavam ali com o objetivo da bolsa, que teriam que competir obrigatoriamente pela Gama Filho, né, para sustentar a bolsa, mas eles eram de outra academia. Então, tinha gente que tinha o emblema da Gama Filho, mas tinha o emblema da Nova União, junto, no mesmo kimono. Aquilo não era um problema, mas você tinha que competir para ganhar pontos para a Gama Filho, para aquilo ali virar algum resultado para você e aquilo virar bolsa de estudo para você. E eu lembro que eu comecei com 70% em 97, aí em 97 todo eu competindo, já comecei a estudar, no segundo semestre eu comecei a estudar e competindo quase todo final de semana pela Gama Filho e também pela Infight. Até então não tinha nenhum tipo de briga. Vai acontecer uma briga no futuro, mas até então estava tudo bem, ninguém atrapalhava ninguém. Eu lembro que no segundo semestre, dentro desse processo de treino e de competição, eu já passei para 90% de bolsa, tipo assim, sei lá, pagava R$100 de mensalidade, tipo assim,
para quem não queria estudar, porque o pai estava sem dinheiro e tal, tava bom até demais. E aí continuou. Aí virou 98, aí foi, eu acho que o ano que foi o meu auge, assim, de faixa azul ainda. E continuei competindo, estaduais e tal, ia ganhando, e eu ganhava as competições, eu não era atleta de terceiro, segundo, era atleta campeão. De ponta, né? E era um adulto peso pluma, que tinha uma força de peso meio pesado, e eu tinha uma meia guarda, uma passagem boa pra caramba, e sabe, eu tinha o meu joguinho, que era o meu joguinho de treino, mas era o meu joguinho de competição, que não podia sair daquilo, que se saísse eu tava ferrado. Mas ali eu sustentei aquela palavra aqui, né? Eu me mantive ali no topo, no pódio. Aí eu lembro que eu fiz uma seletiva para o Mundial. Eu fiz uma seletiva Mundial em 97, esqueci. Onde eu fiz uma luta, ganhei. Aí a luta que me daria a possibilidade de entrar no Mundial em 97 foi contra o Marcos Louro. Não sei se você lembra. Ele é das antigas, é da Nova União. E eu lembro que muito nervoso, o pessoal falava demais, aí a mente não era tão blindada ainda. E foi a primeira finalização que eu tomei na competição. Eu fui entrar ele puxou pra guarda assim, aí eu fui passar a guarda assim, ele já botou a perna na minha cara, pegou a omoplata assim, aí eu fiquei meio nervoso, quis voltar no desespero, aí acabou que estalou. Aí já caiu, já perdi aquela luta e não fui pro Mundial em 97. Eu lembro que em 97 eu já fiz a seletiva. Aí beleza, aí passou, continuei competindo em 97, e aí estadual, no brasileiro acho que ainda dava para entrar. Aí brasileiro, eu não lembro das colocações, mas em 98 que teve de novo, eu continuei competindo, teve a seletiva, e eram dois campeões, não tinha fechamento de, quando chegava os dois na final não precisava lutar. Então assim, nas duas chaves, quem fechasse, os dois estavam classificados para o Mundial. Entendi. E eu cheguei na final, fiz, se eu não me engano, 3 lutas, ganhei as 3, e fui pra final com o outro, a gente entrou. A gente tá falando da CBJJ, né? CBJJ antiga, sem concorrência nenhuma, naquela é 1998, tá? Anota aí pra não ficar, ué, mas não. Na época dos estádios lá que tinha Não, bolinha. o Mundial que eu lutei em 98 foi, se eu não me engano, o segundo ou o terceiro Mundial de Jiu-Jitsu. Caramba. Teve o primeiro, né, que foi no Tijuca. Se eu não me engano, teve o segundo, que foi em 96. Isso aí, foi em 96 foi o primeiro, 97 foi o segundo, e eu competi no terceiro, em 1998. Caraca, nostalgia, hein? E aí foi assim, a competição, a seletiva foi num final de semana, no outro final de semana era o Mundial. E eu lembro que, tipo assim, eu cheguei meio que, né, como esperança de alguma coisa, né? Pelo menos eu passei pela seletiva e tinha os campeões do ano passado, Sim. os campeões brasileiros, se eu não me engano, o campeonato estadual também dava possibilidade, classificação, né? E aí eu lembro que foi bem interessante. Foi tipo Copa de 94 Só do nego Brasil. brabo, né? Só tinha brabo, o pessoal de Manaus chegando, pessoal muito brabo, uma força absurda, eu nunca vi aquilo na minha vida. Aí eu lembro que eu fiz 3 lutas. Fiz a primeira luta, assim, acho que eu não finalizei nenhuma, porque naquela época eu era mó trem fantasma, velho. Era queda e caía na meia, já ficava ali amarrando, se desse passava. Mas era um jogo bem justo já, né? Já tinha o meu jeitinho, porque não gostava de ser raspado, porque a minha guarda era muito ruim. Eu acho que o medo de ter que jogar por baixo me botava uma pressão para ficar por cima. Então, assim, minha passagem era bem interessante na época, era uma das melhores que tinha na Gama Filho, né? O Júlio gostava de me colocar nos desafios lá, botava os pesadão para lutar comigo no treino e que eles sentiam a pressão. Mas era bacana. Aí em 1998 eu competi, aí fiz 3 lutas. Aí eu fiz a primeira luta, fiz a segunda luta, ganhei a segunda e a terceira eu peguei um Manauara. Nem lembro o nome dele, cara. Só sei que eu fui esperto aquele dia. Eu não sou um cara muito assim malandro, não, sabe? Mas aquele dia deu um espírito de malandragem ali. E eu lembro que eu machuquei meu joelho. Eu fui fazer uma guarda. Na verdade, eu caí numa posição ruim. Fui fazer uma guarda. Eu não lembro se ele me raspou, me botou para baixo. Aí eu caí por baixo. Aí eu fui fazer reposição de guarda, assim, meu joelho estalou. Aí eu, tipo... Aí o juiz parou a luta, foi ver qual era, nanã. E tinha instalado, dá pra continuar? Eu falei assim, não. Aí, tipo assim... Eu já tinha sentido a força do cara. Eu falei assim, caraca, o que eu vou arrumar com esse maluco? Parecia uma pedra, velho. Duro, forte, um absurdo. Semblante pleno.
calmo. E eu, assim, destruído já. Aí eu lembro que... Aí, dá pra ir. Aí eu tava meio que na guarda assim, eu lembro que quando o juiz deu o combate, eu já puxei ele pro omoplata, assim, já puxei o omoplata, ele já ficou meio assim, eu já continuei. E aí eu tinha uma raspagem de omoplata que eu fazia assim, eu ia com a mão por baixo, assim, rolava. Entra por Sabe, baixo do cara ali. saia rolando e caía por cima, meio assim. Eu só sei que tava no final da luta e deu 2-0 ou 2-2 e uma vantagem pra mim naquele momento e eu ganhei aquela luta. Falei, caraca, e agora? Joelho machucado, Vou pra final. destruído, fui pra final. E aí era a luta com um cara que eu já tinha lutado, se eu não me engano, eu perdi. No ano passado, a 98, 97, se eu não lembro se eu no estadual, ele passou o carro em mim da Nova União, que era o Marcelo Splinter, caraca, eu tô lembrando da galera. Bom pra caraca, técnico pra caramba, e ele me passou o carro de azul. Não, foi uma Copa na... É muito lembrança. Te agradeço por lembrar que eu tô vivendo tudo de novo aqui. É bacana, pô. E de faixa azul, ele me passou o carro, velho. Tirou pra nada, sabe? Sabe que o negócio dá tudo errado e não consigo fazer nada. E ele, ó, amarradão, posturadão, tirando onda, olhando pra Nova União. Já era rixa com a gente já naquela época. Sei que sobrou eu e ele na final. E hoje nem é da Nova União, hoje ele é da... Ele era, pelo menos, da Grace Bar. Aí, se eu não me engano, ele puxou pra guarda. Na hora que puxou pra guarda, já caí na meia. Já era. Filho. Já era. E aí eu passei a guarda dele, se eu não me engano, umas 3 ou 4 vezes, com o joelho na barriga, e a galera indo ao delírio, eu não acreditando naquilo. Fico até emocionado, velho, porque era doideira aquela sensação. Aí que começou a treta, porque Porque, tipo assim, né? Ali eu tinha 2 professores. Tinha o Júlio de um lado e o Rogério do outro, que era da Infight. E o Júlio César, que era da Gama Filho. Aí, só que o Júlio é todo tranquilo, todo humilde, assim, fica na dele. Ele tava lá em cima. E o Rogério é todo pra frente. Ele já desceu, foi pra beirada do tatame. E batia, vambora, Marcelo. E aquilo já tava, sei lá, uns 8-0, um negócio assim. E eu caí na meia, assim... E eu ficava aqui, aí o cara de baixo, ele tá amarrando. Na hora que ele falava, eu olhava assim pro juiz, ele tava amarrando, eu passava mais uma vez, ele ficava louco. Tudo estratégico. Tipo assim, acabou a luta, filho. Campeão mundial, 1998. Rapaz, entra todo mundo, levanta, Doideira, amarra a faixa. E aquela loucura, do nada, tipo assim, né? Em um ano eu fui campeão mundial e, tipo assim... E naquela época era diferente, não era uma galera treinando, era assim, loucura, né, cara? Era assim, tava começando ali alguma coisa muito grandiosa, mas eu fiz parte daquele início. Aí, cara, começou a treta porque o meu professor Rogério, ele já me amarrou a faixa lá embaixo, tipo assim, dentro do tatame, aquela loucura, e eu olhava pro Júlio lá em cima, assim, aí o Júlio tava assim, parado, sabe? Semblante sério, porque, pô, ele era meu professor e eu lutava pela Gama Filho. Que situação. Não, você não tá entendendo, eu não aproveitei a minha vitória. Porque aí, tipo assim, aí amarrou e eu desamarrei, tira, não, porque eu tinha bolsa, já tinha 90% de bolsa já na Gama Filho, já estudava pagando merreca. E aí, só que todo mundo quer ser o pai da criança nessa hora, aí os amigos, tudo da Infaz, todo mundo, aquela mistura aí, eu só olhando pro Júlio, assim, o Júlio quietinho. Aí tá, não sei o que, eu corri lá no Júlio, e aí campeão, ele falou assim, ó, ele só falou assim pra mim, ó, se você aparecer com essa faixa lá, você tá fora da Gama Filho, você não faz parte mais. Aí acabou comigo. Nem comemorei direito, tipo assim, na hora que eu me levantava assim, ó, se você for com essa faixa roxa aí na Gama Filho, você não luta mais, não treina mais com a gente, não luta mais com a gente. Aí eu falei, putz, e agora? Aí eu falei, caraca, com a faixa roxa. Eu tava com a faixa roxa amarrada, não desamarrei, não. Ela tava aqui, tipo assim, por cima da azul, sabe? Aquela loucura, aquela vibração. Aí beleza, aí pode, pá, aquela loucura. Revista, que foi meu auge. Aí ali eu já ganhei bolsa integral, aí nunca mais eu paguei faculdade a partir dali do Mundial. E eu dividi meio da revista com o Flávio Canto na época, tipo assim, era ele de um lado e eu do outro, e o Flávio Canto era ícone do judô também. Caraca, e também era bolsista. Ele era lá da Gama Filho também? Ele era da Gama Filho também, só que era judoca. Você chegou a fazer algum treino com ele? Cara, eu nunca treinei, mas ele falava que era algo assim, loucura, surreal, né? Ele não parecia que ele era um extraterrestre. Aí, resumindo, esse meu ano de 98, eu treinava de faixa roxa na Infight e de faixa azul na Gama Filho. Então eu tinha 2 faixas. Só que o mais interessante de tudo isso, que tipo assim, quando eu treinava de faixa roxa na Infight,
eu me sentia um faixa roxa, eu fazia umas paradas de faixa roxa. E, cara, de azul eu caía, não tinha jeito. Eu ia competir, eu ia treinar de azul e eu me sentia um faixa azul, cara. Tipo, sabe, aquela. Meu irmão, eu vivi 6 meses nesse dilema. E, né? E as competições você fazia o quê? Você ia de roxo ou de azul? Eu ia de azul. Você ia de azul. Assim, eu cheguei. Aí teve o brasileiro logo em seguida, aí eu fiquei em terceiro, velho, de azul. Olha que loucura, tinha ganhado, acabado de ganhar o Mundial, que a cabeça da gente faz, né? Tipo assim, geralmente o auge das competições é o Mundial. Então, tipo assim, não tem o que segurar o cara. Sim. Eu ganharia normalmente. Só que como alguém adiantou alguma coisa e tinha mais gente envolvida, eu falei assim, então, ó, e eu fiquei de castigo, velho. E aí teve o brasileiro, aí eu fiquei ali, aí eu machuquei, tratei e tal, mas na hora que eu voltei a treinar, eu falei assim, ó, de azul. Aí teve o brasileiro, entrei de azul, cara. Perdi, fiquei em terceiro, fui pro pódio, sabe? Cara, é muito estranho. Você tinha acabado de ser o melhor do mundo, né? E aí eu volto pro brasileiro e fico em terceiro, tipo assim, tudo bem, acontece, mas não aconteceu porque alguém melhor, não. Eu perdi talvez pra mim mesmo de saber que eu era uma coisa, mas eu tinha que fazer outra coisa. Mas aí no final do ano, aí o Júlio chegou pra mim e falou assim, ô Márcio, vai ter uma luta casada ali em Niterói e a gente vai, eu queria que você lutasse. Não, beleza. Eu falei assim, só que você vai de faixa roxa. Eu falei, putz. Não, rapaz, pensa no elástico puxado que solta. Aí, beleza, eu fiquei amarradão, fiz lutinha casada, então competição rolando, aí tinha a super luta. Uhum. Hoje é super luta, né? É. Antigamente era luta casada. É. Aí cheguei lá, você, agora eu tô em casa, né? Faixa roxa, já comecei a jogar por baixo, porque na Infight eu jogava por baixo, e na Gama Filho eu só jogava por cima, então ninguém sabia que eu treinava fazendo guarda. Mas na Infight eu já comecei a dar meus primeiros passos. Comecei a desenvolver a minha guardinha fechada, às vezes aberta e tal, com meus omoplata meio louco o que acontecia. E eu lembro que ninguém me raspava nessa época. Não é tirar onda, não, mas ninguém me raspava. Quando eu caí na minha guarda ali, era um sanhaço, filho. Eu ia passar, e o nego já sabia. Se eu conseguisse botar pra baixo, ou o cara me puxar, eu caísse na meia, acabou. É sua, Marcinho, vai. Era só esperar acontecer. E nessa luta casada de faixa roxa, foi interessante porque começou a luta assim, aí o cara me puxou, aí nego, Marcinho, tá na tua, daqui a pouco ele raspou. Primeira raspagem que eu tomo em competição. O pessoal da Gama Filho nunca tinha me visto treinando por baixo. Não, por baixo. Acabo virar a cara, tipo assim, agora morreu ali, né? Rapaz, na hora que ele virou, eu fui, comecei a trabalhar guardinha, daqui a pouco, triângulo. Finalizei no triângulo. Eles fizeram assim, ó. Como assim? Tipo assim, eu nunca te vi fazendo isso. Da onde saiu isso aí? Eu falei assim, ó. Tá estrelando escondido, né? Então, tipo assim, são as curiosidades, assim, que aconteceram na minha vida, nas graduações de azul, de roxa. Aí eu lutei ainda de roxa estadual, fui campeão estadual de roxa. Fiquei em segundo no Mundial de roxa em 99. Perdi pro... Se não me engano, foi o Batata. Carlos, da era da Barra Grace, muito bom também, esqueci o nome dele, Escorrega. Era o Escorrega, que era... A galera do Pluma era sanhaço, velho. Essa época foi a época de ouro do jiu-jitsu, assim, tinha muita gente boa, muita gente boa. E aí, 99, eu fiquei em segundo, já estava classificado para os 98. Aí, no final do ano, o brasileiro, em 99, eu já não lembro agora. Só sei que em 2000 eu já estava com a marrom. Em 2000 eu estava com a marrom, aí... Você graduou dentro da faculdade, praticamente. Então, o tempo que eu graduei no jiu-jitsu, eu me formei na faculdade, porque quando eu me formei em 2001, eu me graduei faixa preta em 2001. Caramba, você graduou duas vezes, né? Tanto na parte de... profissionalmente, né, como a graduação como educador físico, e com a minha faixa preta que eu ganhei. E, tipo assim, e foi interessante porque em 2001, foi um campeonato de brasileiro que eu entrei, e aí, olha que interessante. As histórias são bacanas, são longas né, porque eu tive meu primeiro... Assim, dentro de todas as competições, eu fiz um tipo de preparação. Eu lembro que de azul eu fiz uma preparação com muito cardio, correndo, e tiro, e o jiu-jitsu, que foi bom, não posso desmerecer, porque eu fui campeão mundial nesse ano, mas não foi algo assim que me trouxe prazer de fazer. Eu lembro que em 97 a gente trabalhou com um grande amigo que treinava lá, e era um professor assim, excepcional, ele faleceu há pouco tempo, o Leonardo Cabral, o Léo Cabral.
era atleta com a gente também, estudou comigo e era atleta junto com a gente. E ele que montou o treino, era mais específico, estava mais pro lado funcional, assim, sabe? Exercícios mais básicos e tal, nem sei muita coisa de musculação, mas era na sala de musculação. Mas eu lembro que eu gostei, o resultado foi muito bom, de faixa roxa, estadual que eu ganhei. Foi bem interessante. Mas foi em 2001, e é engraçado que Deus apresenta pra gente as pessoas de uma forma e deixa guardadinha aquela pessoa para determinado momento. Você foi uma delas, em determinado momento ela entrar na sua vida assim mais com intensidade. Eu lembro em 2001 eu já conheci um amigo e eu fui trabalhar numa academia lá no Recreio e, né, comecei a dar aula e ele dava aula, ele era personal lá. Uhum. Aí eu encontrei, e aí, amigão, não sei o que, como é que você tá? Pô, tô aqui, sei, pô, vem treinar com a gente aqui, não sei o que. Ah, não gosto de musculação não, eu não sou muito fã, não gostava de musculação, cara, mas impressionante. Eu ia me formar odiando, tendo assim, pavor da musculação. Eu passava dentro da sala de musculação, me dava até arrepio. Falei assim, nossa, vendo aqueles caras de camiseta. Aí eu falei assim, nossa, que troço nojento, que troço feio, esquisito, os caras bombadão, sabe? Aí eu falei assim, não, pelo amor de Deus, isso não dá pra mim, não. E o cara me apresentou um outro formato. Aí ele falou, não, tá bom, vou ficar 2 horas treinando musculação. Não dou conta, não gosto disso aqui não, que 2 horas. Que é 30 minutinhos. Eu falei, o quê? Não, em meia hora você resolve. 20 minutos eu resolvo um treino pra você. O quê? Isso existe? Duvido. Ele me preparou para esse brasileiro de 2001. Chama Júlio também. Júlio é um grande amigo. E ex-fisiculturista, que era de Copacabana, aquela galera do fisiculturismo que dava aula em Copacabana, na Radar, e migrou para Barra e começou a ganhar dinheiro com os treinos de fisiculturista pra playboyzada da Barra. Então, tipo assim, as mulheres, a rapaziada, e, sabe, quando chega a galera assim, era um treino diferente. Não necessário, é um treino mais dinâmico que dava resultado, porque no fisiculturismo não tem como, ele dá resultado. E tinha os protocolos dos caras, tipo assim, do fisiculturismo que eles faziam. Eles trouxeram, cada um adaptou do seu jeitinho É muito bacana cada isso. um trabalhou. E ele me apresentou em um mês. E eu lembro que eu tinha dificuldade de bater peso naquela época. Eu sempre batia meus 62, 63. Eu tinha dificuldade. Ele montou dieta. Aí montou o treino. No primeiro treino, 25 minutos, ele deu um treino de ombro pra mim, que eu fiquei sem braço, sem nada. Eu falei, cara, que isso? É isso aí. Me apaixonei pela parada do nada. Você lutava na época de quanto? 59? Eu era pluma. Eu era pluma adulto, né? Já não era tão novinho, mas eu era adulto, mas era peso pluma. E eu lembro que a gente finalizou a preparação, eu tava com 59 quilos. Uma força que não cabia, eu me machucava com a minha força. Eu me machucava, tipo assim, fazendo posição, às vezes eu estirava alguma coisa de tanta força que eu tinha. Foi doideira. Caraca, doideira. Mas aí fazendo esse estilo de musculação, que inclusive é o que eu trabalho hoje, que depois, logo em seguida, eu fiquei tão apaixonado por negócio que eu fui estudar, fiz uma pós em musculação e treinamento de força. E aí que eu criei a minha identidade dentro do personal que eu trabalho hoje. Já começou uma outra página da sua vida. Não, mas ali era a preparação para um outro momento, que é um momento que não sei se vai dar tempo de chegar. É vigília que a gente vai fazer aqui hoje. Porque a história, eu tô só em 2001 ainda, a gente tá em 2026. É só pra ficar esperto. Vocês não tem nada pra fazer depois, não, né? Aí eu lembro que eu conheci o negócio, me apaixonei pela preparação. E realmente era um treino de fisiculturista. E as pessoas me questionavam, pô, Márcio, mas não tem nada a ver. Beleza. Funcionou pra mim de uma forma. Aí, aquele brasileiro, eu finalizei todas as lutas. Afinal, eu fiz mais. Acabou. Sabe aquela negocinho aqui de virar de pontuação antigo, de ferro? Sei. Eu acabei com os números, porque de tanto. Afinal, eu fiz, tipo, sei lá, mais de 30 pontos no cara, Caraca. passando de olho na barriga. Meu irmão, de tanta. Eu não tinha adversário pra mim. Naquele brasileiro, eu não tive adversário. Primeiro, eu apaguei o cara, tipo, na meia guarda mesmo, já fiz o cruzado ali, ele não acreditou, amoleceu, dormiu. O outro, mesma coisa. Eu peguei todo mundo, finalizei todos os alunos. No final, aí peguei um cara bom. Aí, tipo assim, era o Pato na época, que também era da Nova União. Menino bom pra caramba. Tipo assim, ícone da época também. Tirou pra nada. Não tirei pra nada. Eu fazia ponta, ele ficava, ele tá amarrando. Eu passava de novo, aquele mesmo esquema. Só que muito fluido, assim, sabe? Com uma força absurda, muito acima dos meninos.
E aí não teve jeito. Fui campeão brasileiro em 2001, que foi assim uma competição também que eu considero uma das mais importantes, junto com o Mundial. Acho que ela tá ali do lado do Mundial, porque ali foi a transição. O brasileiro, eu acho que é o título que a galera mais busca, né, cara? Ser campeão brasileiro no Brasil, né? Então, Sim. a gente tá vendo até agora a migração da galera de fora querendo ser o campeão brasileiro, por causa o título é pesado pra caramba, né? Sim, na época era no Tijuca era o Mundial, né? Não tinha Mundial fora ainda. A única coisa que era fora era o Pan-Americano, e só ia quem tinha grana. O Mundial tinha que classificar, e o brasileiro entrava todo mundo, meu irmão. Então, tipo assim, na teoria, o brasileiro era a competição mais difícil, porque entrava todo mundo, vinha todo mundo competir o brasileiro. O Mundial não, você tinha que classificar, e entrava assim, top, mas não era uma galera, a quantidade era menor e tal. E eu lembro, tipo assim, eu como adulto, nessa época eu já era. Depois de 98, né? Aí eu já não paguei mais faculdade, já tava bolsa integral, já era assim, o número 1 do jiu-jitsu na Gama Filho. E ali que era o meu problema, porque eu não conseguia treinar, porque todo mundo queria a minha cabeça. Uhum. Ué, porque eu Só tenho. queria te matar, Não, né? todo mundo. Na época que teve uma crise na Gama Filho que cortaram as bolsas, a única bolsa que ficou foi a minha e do Flávio. Naquela época, a minha não saiu. Você vê a moral que eu tinha naquela Caramba, época legal lá. demais, né, cara? Não, ali, a amizade que eu construí com os meninos, o próprio Júlio, que até hoje é, pô, meu irmãozaço. Tipo assim, qualquer momento que precisar, é um grande amigo. E até então a Jeff nem existia, né? Aí, em 2001, eu ganhei o brasileiro, aí teve a graduação, eu fui graduado faixa preta, me formei, e aí foi interessante, né? E aí você fala assim, agora você vai curtir, né? Não, foi em 2002 que eu vim pra mulher pela primeira vez. Que aí que foi onde eu... O mais engraçado, né? É muita informação. Como eu tinha aprendido algo novo, tipo na musculação, aquilo ali, e eu não trabalhava com musculação ainda, hein? Eu comecei a estudar, aí fui trabalhar na academia, logo assim, no final do ano, assim, era 10 da meia-noite, pra você ter ideia. Caramba. E eu tava amarradão com aquilo que eu tinha passado naquele mês de treinamento, eu queria passar aquilo pros outros, e eu não tinha critério nenhum, eu ia fazendo meio louco, assim, um negócio meio misturado, sabe? Continuo fazendo isso, fazer mais organizado hoje. Mas aquilo me pegou de um jeito que não tinha como não ser hoje meu ganha-pão, vamos dizer assim, porque é aquilo que eu amei fazer, eu quis estudar, quis aprender em cima daquilo. E foi muito interessante que logo em seguida eu vim para cá e trouxe essa bagagem. Eu vim para Valéria, né? Eu cheguei aqui na Valéria em 2002, no meio do ano de 2002 mais ou menos, trazendo já o jiu-jitsu. Eu lembro que na época que, se eu não me engano, só tinha eu e o Cláudio Tadeu, só o Cláudio Tadeu. O Cirineu ainda era aluno do Cláudio, se eu não me engano, alguma coisa assim, não era graduado, mas eu acho que era ele que organizava essa parte de aula e tal, mas não era faixa preta ainda. Então tinha aquela rixinha, Aham, né? chega. Aquela rixinha que nunca teve, tinha ali, mas era só eu e o Cláudio. E eu lembro que eu introduzi o jiu-jitsu, assim, não introduzi, que já tinha sido introduzido mas eu acho que ali começou mais um movimento, né? Na Valéria na época, e eu trouxe a musculação que eu tinha A gente tá falando do acabado berço de do jiu-jitsu em aprender. Muriaé, né? É mais ou menos isso. Então, tipo assim, eu vejo a galera hoje que Bacana treina demais, comigo cara. assim, tipo assim, cara, então, eu sou antes um pouquinho dessa galera aí. Eu vim para cá onde a prática não tinha fisiculturismo. Tinha, para não falar que existia um movimento de fisiculturismo, por exemplo, na CAP, com os meninos de lá, mas nada assim, só aquele do amor mesmo, os caras que treinavam, não tinha Uhum. muito detalhe, não. E o jiu-jitsu era um jiu-jitsu bem simples, parece que o Cláudio dava, tinha uns aluninhos, e quando eu cheguei aqui, eu cheguei com aquela bagagem Com a de vontade. competidor, de turma, de levar os meninos para competir, de competir. Então, tipo assim, deu uma revolucionada, e eu acho que eu posso dizer que ali foi o início daquilo que hoje, no caso, vocês estão vivendo aqui, né? Uma galera treinando, um monte de Legal, né, cara? academia. E eu posso dizer que eu fui um dos precursores ali, junto com o Cláudio na época. E, cara, aí foi muito bom, porque eu tinha aluno pra caramba, eu tinha a turma feminina, eu tinha adulto, eu tinha criança. E eu, ao mesmo tempo, eu já consegui implantar aquilo que eu aprendi na musculação, na sala de musculação que eu trabalhava. Já comecei a dar personal e as coisas foram acontecendo naturalmente. Aí de 2002 eu vivi esse movimento onde, né, era... E ali
E é engraçado que o jiu-jitsu nunca, assim, foi algo, assim, meu carro-chefe de financeiro, vamos dizer assim, de ganhar dinheiro. O jiu-jitsu me abriu portas, me deu pessoas e me deu condições, mas ele, dinheiro diretamente, de ter turma, sabe, nunca me deu. Mas ele me deu estudo, ele me deu pessoas que, sabe, trouxeram pessoas. Pelo jiu-jitsu eu conheci o cara que me treinou na musculação, na qual eu aprendi a musculação que eu trabalho. Então, tipo assim, por isso que eu falo que. Ele moldou a sua vida, né? Inclusive, ano passado ele salvou a minha vida, né? Me dando, né, um diagnóstico que eu nem conhecia que eu tinha. Então, tipo assim, o jiu-jitsu faz parte, né? Fez parte, faz parte. Por isso que eu falo que eu não. Eu tinha dado um tempo, mas eu não posso parar, porque ele me traz muita coisa boa, ele me traz pessoas, ele me traz. Aquele dia que eu fui lá, foi sábado, né? Só de botar o kimono, cara, é impressionante o quanto aquilo faz bem, como aquilo me traz uma memória boa de quem eu sou. E, sabe, e no dia a dia, se deixar você fazendo uma outra atividade, você se perde, porque você acaba normalizando tudo, você vai dar suas aulas, tem seus alunos, volta para casa, e outro dia a mesma coisa, ganha seu dinheiro, paga suas contas, e faz, só que, tipo assim, o jiu-jitsu é algo muito interessante, que ele me deu, assim, uma identidade no esporte, sabe? Me deu um status, assim, onde eu conheci pessoas, eu pude ajudar pessoas, eu pude colaborar, não ganhei dinheiro diretamente, mas eu pude, assim, ajudar muita gente, sabe? Tanto na iniciação de algo, algum movimento, e nas amizades que eu tive, porque tanto no jiu-jitsu quanto no fisiculturismo, eu fiz amigos que são amigos até hoje. Então, tipo assim, é difícil às vezes, né? Duvido que no futebol tem isso. Mas aí foi mais ou menos isso que aconteceu, e a partir daí eu fiquei dava aula de jiu-jitsu, dava personal, trabalhava na sala, e o meu networking começou em Murié. Porque, assim, eu não sou de Murié, eu sou carioca do Rio, né, da Gema, nasci lá, mas meu pai é de Murié, minha mãe é de Santo Antônio do Glória, e eles se casaram aqui e foram logo em seguida para lá. E eu e meu irmão nascemos lá. E, tipo assim, mas eu tinha família aqui, passava férias aqui, férias de julho, Natal, Ano Novo, sempre aqui com a família, reunida, primos, etc. Então, tipo assim, mulher sempre foi um lugar que eu vinha. E eu vim também porque meu irmão já estava aqui morando e eu vinha sempre para casa dele, passar feriados e etc. E um belo dia eu tive a oportunidade de vir e eu vim. E, cara, eu não me vejo em outro lugar diferente daqui. E, tipo assim, eu até fui embora, sabe? De 2001 a 2006. E eu fui embora em 2006, né? Voltei pro Rio. Aí fiquei em 2007, 8, 9. Aí, cara, é um desenho bonito, eu tenho que falar dele, né? Deus vai moldando as coisas, tipo assim. Aí você acha que é seu fim, só que não, agora você tá se preparando para outra etapa. Uhum. Porque aí eu voltei em 2006, 2007 eu comecei. Aí eu busquei meu amigo que me ensinou, que me mostrou a musculação, e eu fui lá, procurei o cara, fui trabalhar com ele, e eu já não estava treinando mais direito, porque eu não tinha muita. Tinha que trabalhar, e eu estava sem lugar para trabalhar, estava meio ansioso assim. Cheguei até a dar aula num condomínio lá, mas era a musculação que me dava dinheiro, o personal que dá dinheiro pra gente, né? E aí eu consegui, aí o próprio Júlio arrumou o trabalho pra mim lá no Mundo Novo, na extinta Barbol, onde eu dei aula de jiu-jitsu, fiquei na sala de musculação. E um belo dia, esse Júlio que me ensinou, falou assim: pô, tu não quer competir no fisiculturismo, não? Virou E a eu chave. já treinava com os caras. Pô, tem um cara aí top, vou te apresentar a ele. Você vai ver, não sei o que. Aí eu conheci o Adelmo, que era um menino da época que competia já e tava treinando com ele. Ah, filho, mais uma paixão. Aí o jiu-jitsu ficou meio difícil. O jiu-jitsu era difícil para eu treinar. E a musculação passou a ser muito fácil, porque eu já tava Já tá ali. Eu inserido já no meio. tava ali dando aula para eu Uhum. treinar. Tipo assim, tem a parte ruim que ele ficava à mercê de um cara que era o cara que dominava, que era o Júlio. Assim, ele é um cara maravilhoso, meu amigaço. Mas na época ele era muito difícil, porque só podia treinar com ele. E ele era birrento, se não podia treinar sozinho, tinha que esperar. Teve um dia que teve num sábado lá que eu cheguei 10 horas da manhã, ele fez esperar até 5 horas da tarde para ele dar um treino, que era 2 movimentos, tipo assim, sabe? Era um troço muito doido. A gente era meio dependente dele. Mas, cara, para minha carreira e para quem eu virei dentro do esporte e né, dessa nova experiência, foi muito bom. Em 2008 eu comecei a competir no fisiculturismo, aí o jiu-jitsu já não treinava, aí eu comecei só a treinar pro fisiculturismo.
E aí 2008 foi meu estreante, eu fiquei em segundo. Tem jeito, cara. Quando o cara tem uma estrelinha, não, ele vai estar ali sempre nos sempre ali em segundo, tem a ver, terceiro, né, cara? primeiro. Não, não tem Tem jeito. a ver. Porque eu acho que cada um de nós tem uma estrelinha que se a gente trabalhar em cima dela com dedicação. E eu sempre fui dedicado, sempre fui disciplinado. Tipo assim, eu era um atleta que na época eu não saía, não bebia. Eu era um pagodeiro. Na época tinha até uma música Então, assim, o que eu menos fazia era estudar. Então, eu treinava, tocava pagode, e nos seus 97, 98, 99, 2000, essa época era. Eu sempre fui, assim, um músico amador. E depois do fisiculturismo, em 2008, comecei, fiquei em segundo. Aí fui para um campeonato estadual, que era o famoso Mister Rio na época, que era a maior competição que tinha no Rio de Janeiro, e era assim, era a nível nacional. Mister Rio naquela época era um negócio assim, top. É como se fosse um brasileiro, assim. É como se fosse um brasileiro. Tinha um brasileiro, mas tipo assim, o Mister Hero tinha um glamour, sabe? Tinha um Sim. brilho diferente, né? Nessa época do auge, né? Depois, agora, com esse negócio de muita federação, o negócio meio que ficou diferente. E em 2009 eu fui campeão, mas eu comecei já meu... E eu cheguei a ser 4 ou 5 vezes campeão estadual. Então eu competi em 2009, 2010, 2011, aí 2011 eu já vim pra cá, 2012, 14, 15, 16. Então, tipo assim, eram 2 competições por ano, porque né, as preparações do fisiculturismo eram diferentes, eram no mínimo 3 meses. E competi o brasileiro, fiquei em sexto em 2009, fiquei em sexto, fui pra São Paulo. Aí eu sempre tinha, cara, eu sempre tinha zica nas minhas competições de fisiculturismo pela comida. Sempre passava mal, era batata doce podre que eu levava e comia, que o negócio fazia mal e trazia um transtorno danado. E assim, no fisiculturismo foi um negócio que eu não conseguia assim, fluir muito bem em grandes competições, porque tinha um limitador ali. Eu sentia que alguma coisa me segurava, porque eu sei que eu era um bom atleta dedicado, mas alguma coisa, sabe, quando te segura, assim, não é pra você ir, pra você não... tipo assim, eu vou precisar de você depois, então se você for demais, eu te perco, vamos dizer assim. E eu sempre batia na trave no hospital da vida, numa passada de mal que tinha por causa de alimento, uma desidratação. Outra coisa muito importante, eu trouxe a cultura de perda de peso do jiu-jitsu pro fisiculturismo. Que legal, cara. Só que eu ia ao meu extremo. Desidratação, tipo assim, aí no fisiculturismo eu competi até 65 quilos. E eu tinha aquela cultura de que eu não podia ser muito pesado, porque lá no jiu-jitsu, se eu fosse muito pesado, a minha força não faria tanta diferença e mesma história. E eu praticamente competia na preparação e colocação do peso corporal meu para eu bater na balança. Tipo assim, se eu batesse os meus 64, 900, 65, ali eu não tinha mais adversário para mim. Porque os que vinham nessa categoria não tinham condições, porque eu tinha uma perna boa, eu tinha um talento assim de membro inferior que me colocava nesse patamar. Então eu nunca queria subir. Só que o fisiculturismo é um esporte de evolução. Eu sempre batia nessa tecla de ficar... E aí cada vez era mais difícil perder peso, porque a massa vai crescendo, não tem gordura pra perder. Desidratação, é massa muscular indo embora, você perdendo, sabe? E eu fiz muito isso. Todas as competições eu fiz isso. Então eu ficava no meu limiar de dar uma treta. 2009 eu passei mal, tive um problema intestinal, que meu abdômen ficou dilatado. E Caramba. que é por causa de gases de comida estragada que eu levei pela primeira vez, não sabia, não tinha noção. Mãe fez a comida, botou no pote, botei na bolsa, fui comendo aquilo 2, 3 dias, aquilo estragou, não tinha geladeira. Pensa no sanhaço. Nossa, mãe. Eu ainda consegui ficar em sexto lugar, com o abdômen bem dilatado. Já foi a primeira vez, passei muito mal, em 2009. 2010, que eu arrisquei subir de peso 70 e já não foi tão bom, eu fiquei em segundo. Aí aquilo não gostei não. Sabe quando você não vou voltar, eu prefiro sofrer aqui, porque eu garanto. Mas eu continuei ficando em segundo, aí tipo, fui pro brasileiro, aí não tive colocação, mas sempre com essa cultura, essa parada de ter que perder, porque quanto menos eu tiver, melhor eu vou competir. E aí foi assim, aí em 2011 eu vim pra cá de novo. Aí eu voltei pela segunda vez, mas aí eu voltei como fisiculturista. Essa época eu já tava treinando já. Eu tinha acabado de... Essa época já... E ali já tinha meus quase 10 anos de faixa preta.
E Eram 10 anos de faixa eu preta. tinha uns 3 anos, uns 4 anos de jiu-jitsu. Eu comecei a treinar em 2007. Eu lembro que eu treinei com Mas você de faixa azul, pô. foi, Talvez branca. Aí depois eu acho que eu peguei a minha faixa azul, cara, em 2009, eu acho. Mas eu comecei a treinar coisa de 2007, entrei pra academia mesmo em 2008. Eu comecei nós treinávamos Ó, quanta de história até você. no tapete persa, velho. Que a gente não tinha tatame, eu e o Eric lá. Então a gente treinava na garagem dele com Ganhava tapete pouco, persa. né? É. Aí depois o Eric me levou, a gente foi. Aí eu só ouvia falar de você, porque eu treinava com seu irmão. Mas meu irmão, o Marcelo falava muito Então, de nessa você. época ele já tinha treinado comigo na Valéria, já era faixa azul, então, tipo assim, ele já levava o meu DNA já com Uhum. ele, mas só que quando eu voltei dando aula, inclusive hoje na FTN, né, antigamente era Center Fit. Sim, Eu eu lembro voltei, disso. eu voltei dando aula de jiu-jitsu e vindo pra sala, mesmo esquema que eu fui pra Valéria, eu fui pra trabalhar com o Homero lá na Center Fit. E mesma coisa. Jiu-jitsu deu dinheiro nenhum, mas em compensação, ali eu tive vários alunos de É personal. muito bacana, né? Como Já é que as histórias misturam, né? Eu lembro, eu até falei outro dia com o Marcelo, assim, é um grande prazer ele treinar comigo, assim, eu falei com ele outro dia isso, um tempo atrás, né? Que agora já tá sumido de novo. Sim. Mas eu falei, conversando com ele, falei, cara, como é que é bacana a história, né, de vocês. E, pô, ele na época, é o seu DNA, a sua forma de jogar, e eu lembro que ele treinava comigo, quando ele treinou comigo já era roxo. Aí, Sim. rapaz, ele pesava assim, menos que eu na época. Ele Nós era dois magrinho, eram ele era mais magrinho. magrinhos da academia. Acho que era 57 que Magro ele e velho, pesava. isso aí, E ó. eu era 54, 52, né? Era um franguinho mesmo. Sim. Cara, e pra tirar o Marcelo de cima era um absurdo. Ele tinha uma base fora do normal. Eu falei, cara, como é que você faz isso? Aí ele começou na época a me passar uns bizu. Pô, faz assim, tem que fazer assim. O quadril tira a cabeça do chão. E ele Era... carregava a mesma coisa que eu carregava, tipo assim, não cair de faixa azul, de não cair por baixo de jeito nenhum, porque senão ele ficava perdido, igual uma tartaruga de cabeça pra baixo, assim. Era muito bacana. E é por isso que ele sustentava bem a base dele. Mas eu lembro que eu cheguei fazendo a mesma coisa, mas aí já implantando, já com o fisiculturismo implantado. Então, assim, eu dava aula de jiu-jitsu, né, para agregar valor, de ter vindo, né, ganhar um dinheirinho agregado, mas eu vim no intuito de continuar dando personal, fiquei na sala, e eu ficava muito pouco na sala, porque eu era meio enjoado, sabe? Então, assim, tinha muita regra, aí eu falei assim, me deixa fora, deixa eu ficar só aqui, não. Eu acabei que eu fiquei só dando jiu-jitsu e o personal, mas foi muito bom essa época, e assim, desde 2011 eu tô aí até hoje, né? Eu consegui aí sustentar, não o jiu-jitsu, aí acabou que o jiu-jitsu acabou, porque foi minguando, aí tipo assim, não foi um negócio, mas o jiu-jitsu já era diferente, já tinha a galera que já dava aula, que treinava, já tava um outro movimento. Agora eu só não tô lembrando, essa época de 2011, já tinha lá no Ricardo lá, já tinha o Ricardo, Alan, Ricardo, tipo assim, tinha uma galerinha que já treinava. tinha. 2011 tinha. 2011 2011, 12, era no 13, Luizão. 14. É porque agora no jiu-jitsu em si, eu não lembro como é que foi o fim. Eu sei que em um determinado momento eu acho que não tinha mais Deu uma aluno. parada. Deu uma parada. Aí eu falei com a Mera, pô, não, vamos acabar, sabe, porque é muito pouco, tipo, segurar uma sala aqui para 1, 2 alunos, o pessoal desanimou, sabe? Eu acho que naturalmente eu desanimei. Inclusive foi desde essa época que eu já parei, aí eu caí em cima né, do personal no caso, e da musculação como esporte, fisiculturismo, e ali eu fiquei só ali. Fui voltar no passado, né, que vocês me acordaram. Mas aí desde então foi só isso. Tipo assim, aí eu tô até hoje, batendo cabeça aí. Graças a Deus, sendo muito bom e agora acordado por vocês para voltar a treinar, né? Cara, é muito bacana. Foi o que eu te falei E falem. aquele dia, cara, que a gente conversou e você começou a contar um pouco da sua história. As pessoas precisam saber, cara. As pessoas, porque quem que é o Marcinho, né? Da onde o Marcinho veio? É assim, Porque... tem um negócio interessante que é relacionado no nome, porque quando eu comecei a competir, eu era Márcio Maia. Aham. Então muita gente me conhecia como Márcio Maia, Maia, como Maia. Tipo assim, o Kuzman veio depois, de uma outra questão, né? Relacionada a uma outra coisa. Tipo assim, eu quis mudar o nome porque é o nome do meu pai e tal, mas no jiu-jitsu mesmo, inclusive no fisiculturismo, era Márcio Maia. Como atleta, eu fui Márcio Maia o tempo todo. E essa mudança de nome foi né, uma chave que virou e eu quis mudar, até porque meus filhos todos têm sobrenome do meu pai, que é Guzmán, mas só um que tem o Maia. Então, tipo assim, não faz sentido.
né? Aí, tipo, foi querer juntar, sabe? Um ato paterno, assim, vamos dizer, essa mudança. E hoje é o nome que eu uso, né? Inclusive lá na competição foi o Márcio Guzmán, mas é troço bobo assim, mas que para mim faz diferença, né? Fez diferença e faz até hoje. Mas aí voltando lá que eu te cortei por causa disso, Não, porque eu lembrei do nome. do nome. Não, o Márcio Maia era o anãozinho da Gama Filho. Eu só ouvia te falar de você, cara, porque assim, eu não tinha, na época eu não tinha tanta liberdade pra ficar andando, né? Eu era moleque, então. Sim, E eu aí, já tinha meus 30 anos. e assim, a galera falava muito de você, inclusive o Marcelo na época falava comigo. Não, porque o Marcelo depois que você começou a dar aula, ele foi pra lá. Sim. Eu encontrei ele com bem tempo depois na rua, falei, cara, você sumiu e tal. Ele falou, pô, tô treinando com meu irmão, né? Meu irmão começou a dar aula, não tem jeito e tal. Falei, cara, que legal. Ele falou, vai lá qualquer dia lá. E na época eu fiquei meio sem graça. Aí o que? Mas eu sempre quis treinar com você pra ver. Eu fui te encontrar, assim, sei lá, eu já era casado, cara. Eu devia ter meus 20 e poucos A anos gente aí. treinou na Extremo Na Vigor. Extremo Vigor. Eu vi você treinar lá. Um dia que eu fui de manhã, aí tinha um amigo seu lá tal. Aí eu fui treinar com o Ricardinho na época. Cara, você sabe que a Extremo Vigor foi um lugar que eu voltei a treinar também. E por intermédio até talvez foi do Ricardo, acho, se eu não me engano. Mais uma vez, ele e o Bull sempre na minha vida, na minha volta. Porque até então eu não estava treinando, porque eu já não dava mais aula. Então, tipo assim, alguém me despertou pra treinar com vocês lá. Eu fiquei um bom tempo lá treinando, né? Foi bom, aquela época foi boa. É muito bacana, muito bacana. Eu não cheguei nem treinar com você. Eu ficava, tipo assim, aquele negócio menos graduado na época. Sim. Eu falava, não ia treinar, vou pedir pra treinar com o cara. Mas era doido pra treinar, cara, pra ver você lutar. E eu vi um treino, que eu lembro que você treinou com o Eric lá na época, né? Sim. Mas assim, eu vi um treino seu na época lá. Aí eu falei, caramba, cara, que fera. Tipo assim, porque eu já ouvi falar há muito tempo e eu tinha essa curiosidade. Mas verdadeiramente, assim, quando eu fui treinar com você, foi o ano passado. Foi quando aí eu fui botar fogo lá em você pra voltar e. Rapaz, foi bem interessante essa volta, né? Porque a gente começou despretensiosamente com algo assim, com uma ideia e as coisas foram acontecendo. E foi muito bom, porque ali não só despertou, mas manteve a chama acesa. Mesmo que hoje eu não consiga ter uns horários, uma regularidade de treino, a chama tá acesa. Tipo Sim. assim, igual você me chamou agora, tipo, sábado agora pro seminário, eu falei assim, caraca, eu vou. Aí eu falei assim, aí eu já tava pronto, eu ia, mas, pô, a tua mensagem, sabe aquele negócio assim, pô, tô te esperando aqui, cara. Tipo assim, eu iria, eu não ia faltar, mas essa é a importância, sabe? Que é honrar o Luizinho, que foi o cara que, tipo, pô, mandou mensagem pra mim, me chamando pra graduação de um aluno que era meu. E, cara, foi muito engraçado, porque eu não tinha kimono. E eu cheguei de calça jeans e camisa. Eu disse, não, entra aí, bota. Meu irmão, que situação. Ali eu falei assim, nunca mais eu vou fazer isso aí. Então foi onde eu ganhei um kimono e botei minhas faixas de volta. Tipo assim, pô, o kimono por cima da calça jeans, velho. Kimono vai aqui por cima, assim, sem faixa, negócio feio, segurando, todo mundo alinhadinho, eu assim, igual um mendigo, mano. E, cara, que eu tô. Não é possível, não posso fazer isso, cara. Eu tenho um histórico aí. É feio. Tipo, imagina, sai kimono aberto, camisa por baixo. Ali me despertou. Aí foi onde tudo aconteceu, né? Tipo, arrumar kimono. Falei assim, vamos arrumar um kimono pra tu. Falei assim, então arruma, se tu arrumar eu vou. Aí, tipo, aí Apareceu. acabou que aquele sábado a gente tava lá reunido. Foi o sábado que você chegou, a gente trocou aquela ideia, a gente. Aí ferrou. Aí a gente. Muito bacana, né? Aí foi. Aquela história lá atrás, você me viu lá, foi a preparação talvez para um momento como esse aqui que a gente está vivendo hoje. Porque, tipo assim, tem coisa com a gente aí, filho. Uma coisa nossa aí que você vê, né? Sair de um lugar, tipo assim, a gente achava que eu nunca ia sair. Aí eu fui para um lugar, aí agora estamos se encontrando nesse lugar de novo. Pô, não é possível, cara. A gente tem um negócio junto aí, mas, cara, o jiu-jitsu é algo assim que eu não posso ficar de fora, mesmo que seja pouco, mesmo que seja assim, de vez em quando, mas ele faz parte da minha vida assim de várias formas. Não ganhei dinheiro com ele não, mas me possibilitou de ganhar e conhecer pessoas para eu ganhar também. Isso aí é muito legal. Tem que valorizar isso aí, tem que honrar esse esporte que, cara, É uma ferramenta de não, mudança tá de vida, doido, né? tá doido. E hoje em dia a gente essa ferramenta muda vidas. Tem muita vida mudada, tem muita, né, Direção, toma. você que, né, trabalhava num lugar e dava aula, agora você conseguiu agora só dar aula, trabalhar só com isso, cara, isso é sonho, velho.
Você poder sair de um lugar, assim, tipo, cara, isso aqui não tá bom, eu queria fazer isso aqui, mas tem medo, porque a gente tem medo de arriscar. Sim. E você hoje aí, ter essa coragem, partir pra cima, conseguir, caraca, velho, deu certo, vambora. É muito É pena, cara. muito bom, É não, muito jiu-jitsu bacana. quando a gente acha, assim, o nosso caminho, assim, e eu valorizo, sabe? Talvez eu não tenha sido, assim, tão expoente nos esportes que eu pratiquei, assim, né? Hoje a gente tem uns ícones aí, até na cidade, tanto no fisiculturismo. No jiu-jitsu, né, também a gente tem, mas, assim, bem, assim, no auge mesmo. Tipo assim, vamos dizer que eu dei minhas porradinhas certeiras, tipo assim, no momento certo, mas eu acho que eu não podia ficar nesse lugar. Esse lugar, não vou falar fama, não é? Eu não podia estar nesse status, porque se você, se a gente vou contar minha vida de hoje e a relação que isso tudo tem direcionado, por exemplo, no meu trabalho, a minha vida pessoal e quem eu sou hoje né, dentro de quem eu sou, vamos dizer assim, resumindo, no cenário que eu vivo, competir não faz sentido, mais nos esportes, mas eu sei que por intermédio deles, eles são ferramentas para eu conhecer pessoas que eu posso ajudar de uma outra forma, mas que é o instrumento que eu tenho. É a ferramenta que eu tenho. Eu tenho o jiu-jitsu como ferramenta para eu botar um kimono e poder agregar algum valor para a vida de alguém que também está de kimono naquele ambiente. Sim. E é assim que eu vivo hoje, tá? Se você quiser saber como é que eu vivo hoje, eu uso essas ferramentas, é para isso. Por isso que eu boto o kimono, eu tô feliz de botar o kimono. Não preciso treinar e lutar e competir igual um maluco. Eu já passei dessa fase. Hoje, se eu precisar competir com alguém, eu dou a vitória. Cara, Eu prefiro que o outro ganhe. se você parar pra pensar, você foi base do que tá acontecendo hoje. Se você buscar lá atrás, né, a história é muito longa e tudo e tal, mas, porra, você foi base da GF Team, né? Sim, inclusive Eu vejo assim, cara, as maiores pessoas que isso eu tenho pra mim, não são aquelas que aparecem, mas é aquelas que estão por trás de que todo o inicia o processo, processo, né, cara? Que entendeu? acende o fósforo. Poxa, é isso aí, Eu cara. digo que eu sou um acendedor de fósforo. Se não O fosse, cara. incêndio não é por minha conta, não, mas eu acho que eu sou o acendedor o primeiro fogo sou eu que acendo. Vai, é o empurrão. Vai. Entendeu? Eu acho que é isso, cara. Então, assim, você teve um papel bem significante na história da Gama Filho, pelo que você tá falando, entendeu? Sim, Então, no a caso da base do GF, jiu-jitsu, não só da Gama Filho, mas da GF Team. da Gama Filho no tempo que eu vivi lá, até 2001, vamos dizer assim, mas do início de uma uma mesma equipe que mudou de nome, mas era a mesma essência, era com Júlio. A, a letra é a mesma, GF é de Gama Filho, não é Game Fight, não é Game Fight, a GF é de Grappling, Grappling Fight, mas coincidentemente é Gama Filho, Aham. Team. Então, tipo assim, nasceu dali. Então, o Júlio não quis perder essa essência Pô, é muito da Gama bacana isso. Filho. E só ressaltando aqui, você tá falando do Júlio, mestre Júlio, mas o mestre Júlio, ele é referência mundial. Exatamente. Mundial no jiu-jitsu. Inclusive, muito meu amigo. Então, esse Você cara, fala assim, o mestre, o Júlio, mas, pô, o Júlio César Júlio... Pereira, um dos caras mais influentes hoje que eu posso te dizer no mundo. Assim, não vou falar que é o mais, mas é um dos mais influentes e respeitados. Cara, que é competidor Foi brabo até campeão hoje. europeu ano Pois é, passado, cara, brasileiro. aquele velho é louco, Pô, acho que o velho. primeiro ele é faixa coral, né? Ele é faixa vermelha e branca já. Vermelho e branco coral. Ele já- foi vermelho e branco, ele completou o grande slam, se eu não, não me engano. Ele entrou pra história como Tipo isso. faixa coral, o primeiro faixa coral a entrar, Esse completar o grande slam. que, né, me recebeu na Gama Filho falando que eu só tinha que treinar e competir para eu ganhar a bolsa, exatamente esse cara que hoje faz história no jiu-jitsu e é referência mundial. Pô, loucura isso, Tipo cara, assim, muito louco. às vezes a gente tem que contar essa história porque a molecada mais nova não tem noção, né, Do tamanho de que é, tudo, né, cara. cara? Porque eu boto o kimono ali, treina com a galera, mas, pô, igual aquele dia o Matheus falou assim, como assim? Me conta, tipo assim, A galera não acredita, pô, né? Tá tão perto. A verdade tá tão perto. E é muito bom poder reviver isso, porque isso é um negócio que não pode ser apagado. E, né, às vezes a gente perde essa referência. Não que a gente perca, mas aí fica assim, meio que escondido, sabe? E eu não sou de tocar no assunto, de falar, mas do fundo do meu coração eu amo falar. Isso aqui tá sendo para mim relembrar a minha vida, tipo assim, quem eu sou hoje, de tudo, profissional, de ser humano, tudo que eu vivi. Tipo assim, tem uma história, tipo assim, tem história mais famosa, mais não sei o quê. Tem, mas, cara, essa é a minha história que me
me trouxe quem eu sou hoje e talvez tenha começado a história de Muita gente. Porque, na verdade, com assim, certeza. tanto o jiu-jitsu como o fisiculturismo, eu posso te garantir que eu fui. Não vou falar que foi o primeiro, não, mas fui um dos primeiros aqui, por exemplo, na cidade. Tipo assim, o fisiculturismo, quando eu cheguei aqui em 2011, não existia. Então, tipo assim, as pessoas começaram a me ver. Assim, cara, como assim? Como é que é isso? Acordaram, né? E a partir daí, hoje a gente tem pessoas que estão no cenário mundial, cara. Legal, De né? um altíssimo nível. Pessoas que já competiram, foram um sucesso, pararam, e pessoas que começaram logo depois e deram continuidade, não só no fisiculturismo, como no jiu-jitsu também. Então, assim, a gente tem alguns expoentes do jiu-jitsu que, né, a gente tem aí da cidade. E, cara, começou com alguém lá atrás que trouxe o negócio, talvez, né, do jeitinho dele, né? No E foi cantinho mudando e foi dele, passando o DNA pra e que galera. hoje é sustentado por alguém, cara. As pessoas, isso é muito bacana. É Tipo assim, bacana a demais, cara. história a gente não pode esquecer, né, cara? Às vezes a gente vê aí uns certos desmerecimentos com a história dos outros. Isso não se faz, cara. Isso não se faz, porque só quem construiu uma história sabe Sabe o o quanto valor dela. sacrificou, né? Exatamente. Então, tipo assim, Isso. desmerecer como se não existisse, não, peraí. Então, tipo assim, eu me sinto honrado de poder contar a minha história numa oportunidade dessa que eu nunca tive, nunca falei num podcast. Eu acho, eu vou falar bem sério pra vocês, isso aqui combina comigo, porque eu gosto de falar, maluco. E olha que eu É. nem comecei a falar o que eu, né, gosto de falar, mas eu tô falando só do meu histórico. Foi bacana Começar a demais. falar do que eu vivo hoje, aí ferrou, aí é Verdade. vigília mesmo. Poxa, cara, você acha que a mentalidade de atleta, né, do jiu-jitsu lá, teve assim uma ajuda, fortaleceu o que você é hoje, por exemplo? Fortalece o seu trabalho hoje, assim, a forma de pensar, você carrega com você, assim. Ô Lu, vou te falar de todo o coração, cara. Tipo, tudo que eu vivi me deu autoridade de falar a ponto de ser ouvido. Então, tipo assim, Bagagem, autoridade, né, cara? a palavra é autoridade, porque não é você mandar fazer, tipo assim, eu fiz, eu tive lá, pode fazer que você consegue, sabe? Esse tipo de mentalidade, de colocar o outro num lugar, não, você é capaz, você consegue, eu consegui, eu passei por lá, eu fiz o caminho, você consegue fazer também. Cara, me ajuda tanto no jiu-jitsu, com certeza, como atleta, fora a disciplina que eu vivi, a dedicação que eu sempre fui em todas as áreas que eu pratiquei. E, inclusive, hoje na musculação, que eu vivo no personal, que eu dou, né, como trabalho, mas, tipo assim, na autoridade que a gente adquiriu em poder falar com convicção daquilo que você acredita. Tipo assim, com certeza, com certeza. Faz toda a diferença. Fez e Legal. continua fazendo. A gente vai mudando, Uhum. mas aquela palavra continua forte ainda. Talvez eu não falo sobre competição, mas eu falo sobre estrutura de mudança de vida, de postura, de Mentalidade saúde. forte, né, cara? Exatamente, tipo assim, com a mesma convicção do atleta que eu fui nas duas modalidades, entendeu? Então, tipo Legal assim, a demais. mentalidade continua forte. Agora com outro intuito, que é mudar ajudar a mudar a vida das pessoas, porque Acho que é isso que importa, né? No fundo, né? servindo do jeito que a gente serve nas áreas, nos ambientes que a gente é inserido, e falando com convicção e autoridade daquilo que você viveu e vive. Então, tipo assim, cara, a mentalidade forte continua, blindada continua, só que em aspectos diferentes, entendeu? Com objetivos diferentes. Hoje eu penso no aluno não como um atleta ou alguém que eu quero mudar o corpo. Eu penso hoje no meu aluno como um cara que eu quero ajudar a mudar de vida, entendeu? Eu sou educador físico, então não adianta eu treinar a pessoa. Hoje tem muito treinador, né? O treinador treina, o educador físico educa. Tipo assim, eu te ensino a você aprender a fazer aquilo ali e você dá a devida importância para aquilo, a ponto de você não precisar mais de mim. O treinador você precisa sempre, de uma Uhum. certa forma, porque ele vai te treinar. Entendi. Então, tipo assim, eu me formei em 2001, eu sou old school, então eu era educação física ainda. Hoje a gente tem vários treinadores, né? E eu não trabalho mais com a parte física, vamos dizer. Eu trabalho com vidas hoje, eu cuido de vidas que demandam milhões de coisas que eu uso como instrumento dos ambientes e a profissão que eu tenho, que é, né, hoje com jiu-jitsu, podendo, né, transitar no ambiente do jiu-jitsu, mas numa sala de musculação, onde eu trabalho todos os dias com pessoas das mais diferentes formas e personalidades. Legal demais, E, né? cara,
E quando eu virei essa chave pro meu trabalho, acabou. O resultado vem não porque eu sou um bom treinador, mas eu sou um educador a ponto de fazer com que aquela pessoa corra atrás ela mesma. Eu estou ali só, Contendo ali. só na contenção, porque ela vai entender que aquilo é importante para ela e ela mesma vai buscar aquilo. Entendeu? E, de uma certa forma, cria uma dependência, porque aí é algo assim, bem natural, não é forçado, sabe? Do que eu querer que ela mude o corpo dela em um mês. Ou 2 meses. Eu não quero que você mude nada. Eu quero que você Seja saudável. aprenda como isso aqui é importante para você. Não necessariamente, às vezes a pessoa não quer ser saudável, mas se ela aprender o quanto é importante fazer exercício, para mim é suficiente. Só que aí vai chegar uma hora que vai pesar, tipo assim, pô, a conduta que eu tenho, por exemplo, dietética, não combina com o exercício que eu faço. Aí eu tô ali pra falar assim, escolhe. É por aqui, aqui você tem isso aqui, aí você que vai fazer. E eu torno aquela pessoa responsável pela continuidade do que ela vai viver. Sim. Entendeu? Legal. Tipo assim, essa é a minha vida hoje. E de uma certa forma eu tô ajudando a mudar a vida daquela pessoa. Uma mudança de vida. Entendeu? A gente volta lá no pilar, né? Mudança de vida. É igual a gente, né, teve aquele momento, foi um tempo precioso. E eu me veio no coração de falar isso aqui. Tipo assim, a gente iniciou com um projeto bacana dos sábados que a gente levava a palavra e treinava. E hoje eu tô vendo os meninos que iam lá, Mateus, Felipe, pregando. Legal, né? Eles não faziam isso naquela época, mas talvez aquele movimento de início gerou alguma coisa no coração deles, que hoje eu vejo os meninos, tipo, cara, amarradão. Mas, tipo assim, eu te falo aqui, não sei se você já tinha percebido isso. Não tinha percebido. Você não chegou, não teve essa noção. Tipo assim, hoje o Mateus tá pregando, eu vejo ele direto pregando, tipo assim. Ele não pregava, ele passou a pregar, mas assim, a gente passou por um momento de evangelização, mas de palavras, Você perde aquela, quando você passa a fazer, você perde aquela parede que tá na sua frente ali, você derruba ela, né? E as coisas... E eu acho que, assim, eu penso que eu tenho esse papel, né, de... Empurrar, vai, filho. Vai. O resto da caminhada ou corrida que você vai fazer é contigo, mas o primeiro empurrão eu acredito que eu consigo fazer, eu penso sobre isso. E eu já entendi que na minha vida eu sou esse cara. Porque às vezes a gente quer aproveitar o que a gente não é, querendo colher um fruto. O fruto não é meu, eu só dou início. E depois que eu aprendi que eu sou esse cara do acender o fósforo, eu não me preocupo com incêndio. Eu não sou responsável pelo incêndio, eu sou responsável de acender o fósforo. Se vai incendiar ou não... O vento é outro, né? Vai ver se você vai abanar, se você vai jogar álcool, o que você vai fazer? Vai jogar lenha naquilo para manter aceso, é uma outra história. Mas eu aprendi que eu sou o cara que... Do início, eu sou o cara que acende as coisas, sabe? Isso é... E aprende, tá? Porque senão a gente frustra, porque a gente quer ser o incendiário, mas a gente às vezes não é incendiário, a gente só acende o fósforo. Isso é muito legal. Isso é a vida da gente, vai fazendo a gente aprender no decorrer dela, né? A gente vai discernindo com a ajuda do nosso pai querido. Ele vai ajudando a gente a discernir essas coisas e a vida vai se tornando mais leve, cara. Legal demais. Porque a gente para de se cobrar tanto e começa a trabalhar em cima de propósito, né? Tipo, em algo específico. Tipo, eu sou esse cara. Então, tipo assim, depois daqui não sou eu mais. Então, tipo assim, vai vir mais alguém que... E sempre vai ter. Igual eu falo, tipo assim, nesses movimentos que a gente faz, é bom... aí eu vou entrar em outro contexto, né? Tipo assim, a gente tem que estar ligado para as pessoas que vão para ali. Às vezes, nem sempre o cara vai para treinar. O cara vai pra conversar, vai pra passar o tempo. Aí se a gente tem aquela mentalidade, não, é atleta, não sei o que, tem que treinar, e você perde a pessoa. Falei sobre isso essa semana, cara. Falei sobre isso. O jiu-jitsu hoje eu vejo não é como um esporte, cara. A galera não tá vendo o jiu-jitsu como um esporte. Tá vendo como uma atividade realmente terapêutica. Sim. A galera vai pra lá não é pra sair só na porrada não, cara. A galera vai lá é pra aprender, pra conversar, pra fazer network. O sair na porrada faz parte. Faz parte. Porque o instrumento jiu-jitsu tem a questão do sair na porrada, mas ele não é a essência do negócio. Tipo assim, juntar aquelas pessoas, reunir aquelas pessoas ali é o mais importante. Que a partir desse encontro que vai vir todo o processo. Se eu quero ser competidor, se eu quero ser igual o nosso amigo ali que precisa de um empurrão, ele treina, mas não treina, ele treina, mas não vai. Então, tipo assim, e ali ele vai escolher. E aí já não depende mais da gente, né? A gente tá ali pelo encontro e o ambiente fica bom, fica leve, a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade, mais leveza.
Cara, é muita É coisa, loucura, muita né, cara? informação. Mas assim, se você tivesse alguma coisa, assim, algum conselho pra falar quem tá começando agora, tanto na educação física quanto no jiu-jitsu, qual seria? Então, hoje a gente vive um momento muito delicado da nossa profissão e onde a gente tem muito acesso a muita informação sobre muita coisa. E a gente está perdendo a oportunidade de buscar e receber informação sem fazer aquela devida, sem o devido filtro de importância, se é isso mesmo. Então, tipo assim, a gente antigamente tinha as referências bibliográficas, né, que tinham nos livros. Então, hoje as nossas referências bibliográficas estão na internet, na boca de pessoas que falam sobre aquilo e não necessariamente nem praticam. Com uma autoridade, entre aspas, porque não é uma autoridade, é sobre um conhecimento no qual eles. Porque hoje a gente tem uma ferramenta que todo mundo pode falar, todo mundo tem voz hoje. Numa rede social, num celular da vida, todo mundo quer falar alguma coisa, todo mundo tem alguma coisa para falar, mas não necessariamente aquilo ali é importante ou é relevante. E assim, para a galera que está começando, se eu, assim, eu sou das antigas, né, cara? Buscar mais referências, mais bases, estudar mais. Não é só ouvir o que alguém falou e replicar aquilo como se fosse uma verdade absoluta, porque na verdade nem sempre é. E para aqueles que estudam e querem fazer, é estudar, é buscar, é ser crítico, é experimentar, é fazer na prática aquilo que você está estudando, o que está fazendo, o que está implantando na vida de alguém ou na própria vida, para ver se aquilo faz sentido, se aquilo, porque a partir daí que você cria a identidade de quem você é. Eu peguei as minhas referências de várias situações e criei a minha identidade. Que hoje, cara, eu não bater de frente, mas hoje eu me vejo na frente de muita gente. Hoje eu tenho tranquilidade de chegar para alguém e falar que trouxer alguma informação de alguém que aparentemente é mais famoso numa rede social, vamos dizer assim, e falar, cara, não é assim, não é bem assim. Porque hoje as pessoas não estão com muita cautela, elas querem passar a informação, mas não tem cautela no que aquilo pode acontecer é, a partir daquela informação que foi dada. Então, tipo assim, isso é um momento muito delicado nosso. Tem muita gente boa, mas tem muita gente se aproveitando dessa condição e falando o que quer, dando opinião de coisas que talvez Uhum. nunca experimentaram, não sabem, mas baseado em alguém que falou, eu replico aqui porque aquilo traz engajamento, Sim, sim. traz curtida, traz like, que seja. E acho que a galera que está começando na educação física ou no treinamento desportivo, que hoje, né, a galera quer ser treinadora, coach, porque educador físico hoje é muito difícil alguém querer ser, depois que veio as formações online e tal, tipo assim, as pessoas estão negligenciando mais essa prática mais ao vivo, então falando muito, estão fazendo pouco. Então, tipo assim, estudar bastante, pegar referências assim importantes, artigos científicos, algo que, sabe, que dá uma base para você fazer e, cara, o melhor de tudo, praticar. Fazer aquilo como uma verdade que você acredita e você repassar aquilo como aquilo que você acredita. O jiu-jitsu, treinar. Então, Treinar até a morte, porque, na verdade, o que acontece? O jiu-jitsu é um esporte que você só evolui treinando. Se você treina pouco, você evolui pouco, porque ele é por repetição. Então, tipo assim, por sequência, por lógica. Então, tipo assim, e o jiu-jitsu é um negócio muito, muito interessante, né? Porque ele é baseado em quem você é. Tipo assim, o cara igual a você, que é mais flexível, com certeza vai ser diferente de mim, que não tem flexibilidade quase nenhuma, pouca mobilidade. Então, tipo assim, não adianta eu querer ser igual a você, né? Fazer coisas que você faz, né? Com a tranquilidade que você faz. E eu querer implantar que não, eu gosto. Não, eu tenho uma identidade, eu tenho que trabalhar em cima e a gente ir adequando isso para onde eu posso ir. E aquilo ali virar seu carro-chefe, ou senão a sua identidade dentro de cada coisa. Não, hoje a gente tem muita informação de várias posições, né? sim, Hoje, sim. aí, tipo assim, você vê o cara todo duro, fala assim, pô, eu vi esse birimbolo aqui, aí você vê o cara tentando fazer, assim, não Não dá dá pra muito você certo. fazer, cara. Cai na meia aqui, dá uma amassada, um ombrinho na cara, você vai ver que você vai ser sucesso, você vai ser bom nisso. Aí a pessoa se frustra. E aí que é o problema. Quando você vê alguma coisa e você não consegue fazer, e você se frustra. Então, tipo assim, identificar quem você é fisicamente, né?
Eu não tive isso, tá? Eu aprendi isso Na com marra. ninguém me explicou isso, mas, cara, você é uma joia. Vê que tipo de joia que você é, que tipo de coisa você pode fazer, né? O jiu-jitsu é baseado em movimentação, alavanca, o mínimo de força, né? Então, tipo assim, vê o seu potencial, vê o que você pode melhorar nele e dentro disso você criar alguém que vai ser você e o seu jiu-jitsu. Então, tipo assim, e para isso você precisa treinar. Então, tipo assim, o cara que tá começando é treinar muito. Ainda mais faixa branca. Ele Não tem que tem outro treinar até a caminho. morte. Não. O faixa branca ele tem que morrer treinando. Apanha. E outra coisa, apanha. Se você não tá apanhando, você Tá não tá alguma no coisa caminho certo. errada. Não. Você vai começar a vislumbrar algumas vitórias você na faixa azul e olhe lá. Se você for razoável. Agora o branco ele tem que apanhar. Ele tem que se lascar, exatamente. Ele tem que aprender, ué. Cara, eu acho que a galera Não, tem... mas verdades sejam ditas, eu não vou mentir pra você. Mas, tipo assim, mediante a pergunta dele, o que fazer é treinar, cara. Treinar insistentemente, o máximo de vezes que você puder, né? Não Se se você frustrar com as derrotas. Não, jamais. A derrota que Se vai manter. fazer você, vai te forjar para você ser um cara melhor. Tirar dúvida com o professor, tipo assim, não ter vergonha de perguntar, porque tem muita gente que tem vergonha, né? Tipo, vou perguntar isso aqui, parece um negócio bobo, né? E fica com aquela dúvida, fica com aquela, não, é um movimento que você não consegue fazer, e, tipo assim, aí tem um profissional bom que você, não, vai por aqui, talvez você não consiga, porque é mais fácil o cara experiente, o profissional, um faixa preta, né, experiente, chegar e falar assim, não, cara, eu já te conheço, fazer a leitura de quem ele é, e falar assim, não, vai por aqui e vê se dá certo. E, pô, deu certo. Pô, então, vai por aí. Mas é diferente, não, mas é a mesma coisa, tem o mesmo fundamento, a mesma base, tipo assim. Mas é treinar insistentemente, sem parar, competição, o máximo que puder. Um dos fatores que agrega valor de evolução é a competição, porque é o momento que você vai botar em prática tudo aquilo que você aprendeu, adrenalina, aquele nervosismo, Trabalho mental, né, aquele cara? trabalho né, psicológico de estar ali, cara, tem que fazer, e você sabe 10 posições na hora você esquece todas elas, tipo assim, né, faixa branca no caso, né? Mas já sabe duas, aí chega lá e esquece, até quem lê o nome dele esquece. E são ambientes que forjam a gente, faz a gente melhorar. Tipo assim, toda vez que eu competia, eu lembro que era muito nítido, assim. Eu competia no sábado, aí na segunda-feira, quando eu ia, voltava pra treinar com os caras lá, tipo assim, quando ganha, então, nem se fala. Quando você compete e ganha, quando você chega na segunda, se parece ser outra Um pessoa. astro. Não, parece ser o astro. Você treina melhor, você movimenta melhor. Então, tipo assim, é bem funcional mesmo, bem específico. Mas é treino, é treinar, é estudar para o profissional que quer aprender. E outra coisa, o mais importante de tudo, de tudo que eu falei, é amar o outro, né? Amar aquela pessoa que você, né, no jiu-jitsu ali, tipo assim, tem alguém ali, você não está sozinho. Tanto na sua profissão, né, no meu caso como personal, tem alguém que você tá ali, é uma pessoa que tem um monte de características e um monte de demanda e um monte de coisas que você não faz a mínima ideia. E respeitar e amar e fazer aquilo, cara, a importância de que alguém tá ali. Não jogar assim, porque na minha profissão hoje eu vejo que as coisas estão bem jogadas, sabe? Uhum. A questão do relacionamento. Isso é menos, porque não tem como você treinar online, não tem como. Mas na minha área, tipo assim, as consultorias, as pessoas que fazem tudo aí mostra lá, e tem um videozinho pra isso, tem um videozinho pra isso, tem a não sei o que, busca não sei aonde, mas e aí você? E o olho no olho, e o toque? Jiu-jitsu não tem essa coisa, né? Mas qual vai ser? E a relação? Porque eu acho que o importante disso tudo é essa relação, esse encontro aí entre professor e aluno, entre amigos de Conexão, treino, né? essa conexão, entre, né, amigos de treino, colegas de treino. Então, tipo assim, eu acho que é o mais importante. É a vida do outro ali que tá ali, você tá, né? É o segundo mandamento, né? Amar o próximo a si mesmo. Ser ferramenta pros outros, né, cara? É. A ponte, né? É, Tem muita gente que precisa. é a base. É a base. Amar o próximo. Gostar da pessoa. Porque, tipo assim, se você não gostar, como você vai querer ensinar, como você vai querer investir o seu tempo ali com ela. Ah, mas eu recebo pra isso. Mas, pô, cara, até recebendo às vezes, se você não amar, cara, você faz de um jeito muito ruim, velho. Cara, quando você faz a parada porque você gosta, é totalmente diferente. Lógico, obviamente, a gente precisa, todo mundo precisa de dinheiro, né? No fundo a gente precisa e tal. Mas quando você faz sem se importar com aquilo, você faz porque você gosta. Hoje eu posso falar isso.
A parada anda, a coisa anda. Acontece Você, naturalmente. poxa, Você não precisa forçar uma barra. Tudo bem que, assim, existem né, as situações mais difíceis, pessoas mais difíceis e tal, características mais complicadas, mas, cara, se a gente levar na ideia de que aquilo ali é um bem que está sendo feito para você em alguma área da sua vida, quem sabe, alguma pessoa difícil que vai te forjar numa paciência, numa perseverança, tipo assim, uma pessoa difícil, pô, que não aprende nunca uma posição, pô, é muito mais fácil você largar ela para lá, né? Mas vai fazer com que a gente melhore a nossa condição de ensinar, melhore a nossa condição de estar ali insistindo com aquela pessoa. são os desafios, né? O desafio vai ter, não tem jeito, né? A gente não tem para onde correr. Mas é assim que funciona. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E eu te digo que esse é o melhor caminho. Né? Falou o cara da experiência, né? Quase meio século. Se não pegaram o insight aí agora, não pega mais também, não. Cara, é muito complicado hoje falar sobre essas coisas, sabe? Porque eu fui um atleta de ponta, um atleta bom. E falar dessa forma hoje às vezes até muda o contexto, porque, né, cara, é difícil, é complicado hoje. Eu numa competição hoje, eu sou o pior competidor, porque eu vou pensar em várias coisas, eu quero que o outro ganhe, eu vou ficar feliz com a vitória do outro, então, tipo assim. Mas são momentos da vida, né, cara? Eu precisei ser um atleta bom, dedicado, que treinava, que competia no treino e competia na competição. E tive que passar por um monte de coisas para hoje eu dar um sentido, porque, cara, tem coisa pior do que você querer você querer treinar um cara que não quer treinar? É frustrante, cara. Mas se você quiser a relação com essa pessoa, talvez um dia, de tanto você insistir com a pessoa em amar, em respeitar, em cuidar, ela vai querer fazer pela sua insistência. Então, tipo assim, o caminho é esse, porque às vezes a gente quer implantar algo que você, cara, eu não quero. Vai na pessoa pra você ver. Ama e faz, não, tô aqui contigo. Não, não quero fazer, não, tá tranquilo, mas eu tô aqui contigo. Eu não desisto de você, mas eu não consigo mais, eu não desisto. Vai ter uma hora que ela vai se sentir, assim, desafiada a realizar aquilo que não foi possível até então, pela sua insistência na pessoa e na relação. Então, tipo assim, eu acho que é a mesma história do trabalhar com o que gosta. Assim, o dinheiro vem. Você vai fazendo com amor, ó, Tá aqui. recebi por isso. Que engraçado, tipo assim, é esse sentimento que tem que gerar. Nossa, eu ainda recebo pra isso ainda, pô, mas você tava tranquilo, mas só não conta isso pra pessoas, senão eu vou querer pagar. Agora eu tô falando, já me ferrei. Tem o tiro no pé aqui agora. Mas eu acho que a base é essa. É primeiro você ver aquela pessoa como alguém que precisa de um cuidado. E você vai, com a relação, você vai ver que tipo de cuidado que é. E aí você vai trabalhar em cima desse tipo de cuidado que ela precisa. E quando você, talvez, né, na sua insistência, conseguir preencher aquela lacuna, você tem uma pessoa aí cheia ali para você trabalhar os outros aspectos que vêm naturalmente. Porque o ambiente está. O ambiente do tatame, de kimono. É muito mais fácil a gente largar pro lado, né, aquele aluno que não consegue fazer. Aí você fica insistindo e ele vai estar no outro dia ali de novo. Porque se você deixar de lado, daqui a pouco ele está excluído, tá no canto da parede, daqui a pouco tá do lado de fora, daqui a pouco tá vindo só sem kimono, porque ainda não conseguiu sair, daqui a pouco você nunca mais vê o cara. Então, tipo assim, você insiste na pessoa, como pessoa, eu acho que é o melhor caminho, assim, é a melhor estratégia. Abraço. Porque aí você, caraca, esse cara é insuportável, ele não vai me abandonar, tipo assim. Incondicionalmente eu tô aqui contigo. Esse cara não tem jeito, tem que me submeter. Eu vou me esforçar para conseguir e acaba conseguindo e aí tudo se realiza. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o caminho é esse. Topzera demais, cara. Muito bom. Muito bom, cara. Então é isso, né? Vai ter um outro podcast então, outra parte da história. Tem muita história ainda, né? A gente pode marcar um outro depois também. Tem uma história boa que depois disso tudo aí também, um paralelo aí que a gente pode... Que a gente não explorou ele também, Não, né? mas aí é doideira. Eu tô vendo aquele violão ali, já tá me fazendo coçar os dedos aqui.
Tem 2 ou 3 aqui já, um violão, acabou, filho. A gente só sai aqui só amanhã. Dá uma vigília, né, mano? Dá, mas isso aí é um podcast para outro dia, talvez pode- com um outro. Eu vi que eu tava vendo lá, não conhecia, não seguia. Aí eu vi que você fazia assim algumas coisas, só que, sabe, você viu um pouquinho, mas nada específico. Aí eu comecei a seguir, né, o podcast, né, direitinho, e passei lá, vi, aí vi que vocês trouxeram o Leleco aqui, veio uma vez aqui conversar. Tipo Isso. assim, o pouquinho que eu vi, ele não falou sobre espiritualidade a princípio, não. Mas rolou um hambúrguer pra ele aqui, o gordinho ficou louco. Eu vi lá, e tipo assim, é muito bom, que é muito bacana. Falar. Aqui fala de todos os assuntos, né? Falamos. Que bom. Isso aí é. Eu fico feliz de estar aqui podendo falar, contar minha história. Cara, que não pode ser esquecida. Nem por mim, nem por aqueles que usufruem de uma história que talvez nem saibam, Nem né, saiba, cara? é Tipo verdade. assim, caraca. Então você. É. As histórias se cruzam, cara. Foi o quê? Ontem ou antes de ontem, alguém chegou pra mim e disse, cara, você já competiu, né? Ah, alguém me mostrou uma foto sua, caraca, que irado, tipo assim. E eu ali todo dia com a mesma pessoa, sim, eu já fui bom nisso também, tipo assim. E hoje a gente vive como se nada disso tivesse acontecido, mas de vez em quando é bom te dar um tapinha, É né? legal, né? E a parte boa que vai ficar registrada, então, tipo Sim, assim, você quer vai conhecer minha história? eternizar. Entra lá que você vai dar uma olhada Um lá. pouco dela, Vê se né? você gosta lá, se você achar interessante, curte aí, pô. Poxa, é muito bacana essa história toda, né, cara? Essa É, conexão aí. é. Essa conexão entre as profissões, né? Sim. O jeito que veio, cara, foi muito interessante. Hoje eu consigo ver isso. Eu confesso que eu não tinha, eu não fazia ideia. Eu só vivia. Eu tenho um negócio que eu sempre fiz na minha vida, tipo, eu sempre vivi. Eu não planejava muito, não. As coisas iam acontecendo, eu ia fluindo, e quando eu fui ver, igual minha faixa preta, minha graduação, eu não fiquei, eu vou me formar, eu vou pegar. Você Nunca viveu o tem. processo. Não, eu comecei um dia, comecei a treinar, e a única coisa que eu sou o cara do processo, eu amo o processo. Tipo assim, eu não fico me preocupando muito, criando muita ansiedade. Nossa, doido pra pegar azul, doido pra pegar arroz. Não. Eu fui indo, daqui a pouco, opa, caiu uma roxa aqui, não, menos aqui. Aqui caiu. Meu caso foi diferente. Tudo comigo é engraçado, né, cara? Mas eu sempre fui fazendo. Eu sempre fui treinando, eu treinava todo dia. Eu sou o cara, aquele cara da rotina, né? Tinha que estar lá, eu saía 2 horas, pegava 3 ônibus para ir treinar. Caramba. Tem essa parte também. Não tinha condições financeiras para. O título da sua história não pode ser a história do sonhador, teria que ser a história do cara persistente, Não, né? cara, que permanece, é perseverante, não tem jeito. E tipo assim, o mais interessante, eu não penso muito na coisa, tipo assim, eu não penso nem em desistir, porque eu não penso em nada. Uhum. Eu vou fazendo, tipo assim, eu sei que 3 horas tem o treino lá, eu treino, aí tem o aquecimento, sabe? Eu tenho aquecimento, eu faço aquecimento, tenho específico e tenho aula no final. Eu sei que dali eu vou embora para casa, quando chegar em casa eu troco o kimono, eu pego o outro, eu vou para lá bater a mesma coisa, e eu vou fazendo. Então, tipo assim, e eu sou assim até hoje, tá? Isso aí é uma característica minha. Eu não penso muito, não, porque eu falo o seguinte: se a gente pensar muito, a gente não sai nem de casa. Verdade. Hoje, então, se eu te falar que se a gente pensar muito, fica, caraca, velho. Pra quê, né? Eu vou ficar quietinho aqui, tá tão bom aqui. Então, tipo assim, você vai lá e faz. Então, tipo assim, outra dica que eu posso dizer é assim, cara, vai lá e faz. Não pensa muito, não. Pensar gera ansiedade, ansiedade cria um bloqueio, traz medo, Tem um traz. amigo meu que fala que antes o feito do que o mal feito. Não, faz um dia de cada vez, pô. Desculpa, é o contrário. É antes o mal feito do que. É isso, né? Do que não feito, né? É isso aí. Não. Você vai lá e faz, pô. Ah, eu não consigo, vai lá e faz, pô. Tenta, vai fazendo, uma hora dá certo. Porque pensar é muito complicado, cara. A gente, da mesma forma que a nossa mente nos ajuda a ir, ela nos coloca num lugar de paralisação, de retroceder, de estacionar. Então, tipo assim, a mente é algo assim muito complicado. Muito complicado. E quem tá nisso daí não vê uma Não. saída, não é um túnel, cara, que a galera não vê uma saída, não Não. vê a luz. Então, assim, se precisa de uma pessoa, né, como uma ponte, Sim, um guia, um cara pra puxar, né? dá um norte. Um né? norte, dá um norte pra até. Porque a luz tá ali pra todo mundo, mas Sim. às vezes ela não quer abrir o olho, cara, né? A verdade é essa. E isso é difícil a gente Às vezes perceber. porque pensa demais. E o pensar demais, às vezes, é complicado.
Não desmerecendo os planejamentos e tal, porque, assim, eu sou bem sincero, não tenho vergonha de falar. Eu nunca planejei nada da minha vida. A minha vida fluiu do jeito que ela foi dada para mim e eu fui fazendo. Com aquilo que eu estava sendo entregue, não irresponsavelmente. Eu sei que tudo que foi feito foi dentro das condições que naquele momento eu era. Então, tipo assim, não dá pra. E se fosse assim, não tem como. Eu não era assim para fazer de outra forma. Eu era desse jeito. Se eu chegou uma situação que eu era imaturo, eu agi imaturamente. Então, tipo assim, não tem muita coisa para fugir, mas quem acredita, né, quem acredita nas coisas de Deus e que Ele faz em nossa vida sem a gente perceber, depois a gente faz a leitura de tudo, mas no momento é difícil, porque, né, a gente não tem muita noção do que está acontecendo ou vai acontecer. A gente depois, se quiser, faz uma leitura e discerne aquilo que aconteceu. Opa, tem coisa aí, foi assim, igual a minha vida. Foi estrategicamente montada por alguém que, né, sabia de tudo, só que eu não sabia de nada, mas tinha em mim alguém que ia fazendo. Independente se estava bom, se estava ruim, se estava pesado, se estava leve, eu só estava indo, estava fazendo. Eu tenho várias situações na minha vida que eu posso, né, posso citar, é muita coisa, né? Mas que eu só pergunto assim, como é que faz? Situação tal, horrível. Tá, beleza, entendi. Mas aí tem que fazer o quê? Era sempre a mesma pergunta que eu fazia. Tá, mas beleza. Tem que fazer o quê? Faz isso, beleza. Aí a partir da orientação, do caminho, do norte que foi dado, eu ia lá e executava. E Ia desembolando. quanto menos esperava, o negócio já tinha feito. Já tinha acabado, já tinha resolvido. Então, assim, esse sou eu, né? É uma dica que eu dou. Tipo assim, pensar demais, imaginar se não der, se eu. Uma palavra para resumir a sua vida é ação. Ação. Movimento, Ação. né? Depois que eu aprendi o ora. Aí entrou a oração, tipo assim, aí se tornou tudo perfeito. Mas é ação. É ir chegar lá e fazer. Legal, né? Todas as situações. Vai lá e faz, vamos embora. Deus dá suporte. Dá, não, sempre dá. Às vezes, e depois a gente discerne, porque às vezes a gente acha que não tem ninguém, mas ele tá sempre no apoio. Com certeza. Daí... Às vezes, assim, inconscientemente, né? Assim, hoje, graças a Deus, eu fui apresentado a ele de uma forma que eu nunca tinha sido, mas hoje eu reconheço que ele sempre teve na minha vida. Então eu reconheço que Deus sempre teve na minha vida cuidando de tudo, apesar de todas as dificuldades. Hoje, graças a Deus, eu fui apresentado de uma forma que isso tudo faz sentido para mim, entendeu? Tipo assim, realmente. Inclusive ele já falou comigo algumas vezes, esse lugar eu tava, sabe esse lugar? Eu tava, sabe aqui eu tava, tipo assim. E aí, né, dependendo do contexto que você vive, você vai discernir, tipo assim, caraca, é verdade. E aquilo te traz fé para você continuar fazendo sem observar. E fazendo, igual você fez. Eu fui. E se não der certo? Já fui. Já tô lá. Vai, já tô indo. E agora? Caraca, eu não tô dando conta. Eu achei que não ia dar, eu não tô dando conta agora, né? Tipo assim, é basicamente isso. Mais ou menos isso aí. Legal demais, meu irmão. Era mais ou menos isso? Nossa, mãe do céu. Tem muita história ainda que a gente nem entrou no contexto dela, né? Mas Já corte, hein? receber aqui, tá? Eu que agradeço, As cara. portas estão sempre abertas. Eu Acredito que a agradeço. gente vai marcar novamente para que Não, você venha contar a sua outra parte da sua história também. vamos falar que essa é a parte mais bonita, vamos dizer assim. A parte mais bacana da minha Deslumbrante, vida. né? Deslumbrante, onde tudo se junta, que é quem eu sou, com as ferramentas que eu tenho, para poder promover algo que faz parte da minha vida hoje, do meu contexto de vida. Então, tipo assim, esse aí eu falo de uma outra forma. Aí é papo de transformação, é papo de um amor assim incondicional. Esse aí é um assunto para depois. Nossa. Deixa a gente na curiosidade. Meu irmão, foi mais um Help Podcast, né? Com essa lenda aqui de Muriaé. Eu tive a oportunidade, né? Assim, eu acho que eu fui um dos únicos, né, a ter a oportunidade de ter esse cara e a outra lenda junto, que é o Mestre Sirineu no mesmo tatame, né, cara? Tira uma foto lá. Você teve Foi muito bacana. Dois privilégios, porque faz parte da história da cidade, né, cara? Tipo assim, e a gente conseguiu desmistificar algo que nunca existiu num simples momento, cara, numa foto, cara, tá marcado aqui. Se eu não, nem eu. Então, pô, como é que rolou? Tipo, sei lá, esses alunos malucos que a gente tem, que tinha, né? Muito bacana, né, cara? Foi muito bom, foi muito bom.
Foi legal demais. Fico feliz e sou grato a Deus por esse momento, por esse encontro. Eu acho que não é um encontro à toa. A gente traz os nossos testemunhos, histórias de vida, mas eu acho que está tudo baseado no encontro, né? Nesse encontro, eu, você, os meninos ali que estão no backstage ali, cuidando da parte técnica, mas é sobre esse encontro. E a ferramenta é esse lugar, esse ambiente, esse podcast, para que a gente possa se encontrar. Não faço a mínima ideia por quê, mas ele tem noção de tudo. Mas eu sou grato a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Eu sou grato a você, aos meninos ali, por essa oportunidade de falar algo assim que se eu te falar que eu nunca falei sobre isso de uma forma tão assim intensa, vamos dizer, é a minha primeira vez num podcast. Confesso que eu gostei, tá? Gostei do formato. Vai ficar ruim para vocês aí, para saber escolher o que vai ser falado, mas foi muito bacana, gostei. Acho que eu volto aqui, hein? Opa, com A certeza, gente meu muda o irmão. assunto, fala de outra coisa, mas Não, tem muita coisa pra ser falada aí, até cara. porque a gente está construindo, esse encontro tá sendo construído uma outra história, tipo assim, mais uma parte da história. E agora, né, mais gente envolvida. E é isso aí, é sobre juntar os irmãos tudo numa mesa enorme. Cara, com uma mesa dessa aqui, dá uma Pra muita palavra, gente. mas olha o tamanho da mesa, tá faltando só gente para encher ela. Então a gente vai juntando essa galera, melhorando, aumentando as cadeiras, né? Pode comprar mais, porque essa mesa é grande, não adianta ter uma mesa grande e pouca cadeira, né? Mas isso aqui, cara, acabei de discernir o tamanho dessa mesa aqui, e a mesa é sobre isso aqui, ó, que a gente está fazendo. A mesa faz várias coisas, ela cura, ela junta, ela traz alegria, traz muita coisa. Aí, ó, o tamanho dessa mesa. Eita, fé. Obrigado, tá? Obrigado você, Tô meu feliz, irmão. tô feliz. Tá? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer te Sim. receber aqui. E esse foi mais um Help Podcast aí, galera. Um grande abraço e os.